A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para trazermos subsídios aos professores e alunos da EBD. Se você ainda não está inscrito nesse canal, seja bem-vindo e inscreva-se nesse canal, dê aí o seu joinha, é um prazer muito grande tê-lo em nossa companhia. Hoje nós estamos aqui num ambiente diferente. Ao meu lado está o presbítero e professor Aristeu Júnior do Espírito Santo, mais conhecido como Juninho. É professor de adolescentes, é líder de adolescentes, e nós temos compartilhado já há certo tempo o link das aulas do professor Juninho, sempre aqui embaixo, e fazia muito tempo que nós queríamos fazer um debate juntos, trocarmos uma ideia juntos a respeito da lição de adultos, e aprove Deus, hoje nós temos esta oportunidade. Professor Juninho, saudando a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor também. É uma alegria o convite do presbítero Márcio, professor Márcio, de estarmos aqui juntos, aqui debatendo e conversando e trocando algumas ideias a respeito dessa aula de escola bíblica dominical, no qual esse subsídio em que nós iremos tratar aqui, que com certeza você vai ser bem abençoado hoje, assim como nós que estamos aqui conversando a respeito desse assunto. Maravilha! Para se comunicar conosco, nosso e-mail é ebd.estabelecendoorreino@gmail.com. Esse é o canal em que nós nos comunicamos. Nós estamos estudando nesse trimestre o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. E hoje nós vamos tratar da lição de número 6, que é a evangelização dos grupos desafiadores. E o professor Juninho tem experiência nessa área de evangelismo urbano, foi por isso que eu convidei para nós estarmos trocando esta ideia juntos aqui, para que todos possam aprender mais e mais. O texto áureo da lição de hoje está em João 6, verso 37, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A verdade prática, falar de Cristo às prostitutas, criminosos e viciados, também faz parte da missão evangelizadora da igreja. O texto bíblico que nós vamos discutir aqui está em Lucas, no capítulo de número 7, os versos 36 a 50. E à medida que a gente vai correndo o texto aqui, nós vamos comentando a respeito dele. O verso de número 36 diz: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. O primeiro fator que eu noto aqui, Juninho, é que há uma insistência por parte de Simão, o fariseu, que Jesus vá até a sua casa para uma refeição. Uma coisa importante que nós devemos salientar é que a refeição no judaísmo era um momento sagrado. Não é como nós, que às vezes um come agora, outro come depois, na mesma família. Para os judeus não, era um momento sagrado. Então eu comparo aqui a refeição semelhante a um culto. Era tão sagrado como se fosse um culto. E a insistência é do fariseu para que Jesus vá até a sua casa. Ele roga, ele pede, mas quando Jesus entra lá, parece que Jesus não é o centro das atenções neste culto. Há alguma semelhança com aquilo que nós vivemos hoje? Na verdade, a gente observa, foi muito bem falado e observado isso, que nós vemos muito isso mesmo dentro das igrejas. Em todas as igrejas, esquece daquele que estão indo adorar. E acaba os cultos não se tornando uma adoração ao Senhor. No caso aqui, é chocante ouvir isso, mas em alguns lugares acaba Cristo é para ser o centro. O culto precisa ser feito a Ele. E muitas vezes nós vemos que as pessoas esquecem o que está acontecendo ali. E principalmente por mania ali na igreja, não por algo de buscar a presença do Senhor. Isso é um fator terrível, mas é verdade. É uma verdade. E na sequência do texto, nós notamos que Jesus aceita, o convite dele, vai até o culto na casa do Simão, coloca esse culto aí entre aspas, e assenta-se à mesa. Um detalhe importante para nós entendermos esse texto
é que as mesas, no contexto judaico, era uma mesa rente ao chão, né? Uma mesa baixinha, não é como as nossas mesas, que as pessoas ficam sentadas de maneira ereta. Não, a mesa era baixa, de maneira que a pessoa ficava inclinada, por isso que a mulher teve, né, o acesso aos pés do Senhor Jesus. O fato de Jesus assentar-se à mesa com o fariseu, em outro texto ele assenta-se com escribas e publicanos, causa estranheza na liderança religiosa da época, né? Que rabino é esse? Que homem santo é esse que se assenta com os pecadores? E às vezes nós pensamos isso na igreja, que Jesus ele vem só para aqueles que já estão limpos, quando na verdade ele vem para limpar. A Bíblia diz que é o sangue de Jesus que limpa-nos de todo o pecado. Será que às vezes nós não temos esse conceito também um pouco farisaico, um pouco escriba? O que você acha disso? Até esses dias eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas esses dias eu estava vindo aqui no serviço e no caminho eu parei de conversar com uma cigana, na verdade. Cigana, vocês sabem que não professa a mesma fé nossa. E eu conversando com aquela cigana, parei de conversar, algumas pessoas até ficavam me observando, acho que esperando que eu fosse fazer a leitura de mão, alguma coisa assim, e aí nós conversamos, e interessante que aquela mulher falou para mim o nome do filho dela, para mim fazer oração pelo filho dela, e depois até ela veio aqui, na loja aqui, para me orar por ela, e apresentou o nome da família dela. Então, se esse conceito farisaico nos alcançasse, com certeza eu não iria parar de conversar com ela, eu iria passar rápido, não iria ter assunto com ela. Por quê? Por causa do medo de alguém que é fariseu me olhar e julgar, fazer um pré-julgamento da minha pessoa. Então, esse é um problema que nós vemos dentro do evangelismo, que muitas pessoas pegam e criticam. Se você vai na porta de algum estabelecimento que não é o estabelecimento de alguém evangélico que está lá, alguns fariseus acabam julgando. Então, é verdade, isso aí acontece muito no dia a dia. E o que eu noto na sequência do texto é algo que alguém que está fora, às vezes valoriza mais a presença do Senhor do que quem está dentro. Com certeza. Na mentalidade de Simão, e isso está no primeiro tópico da lição, Simão, para ele já estava inserido no reino de Deus, porque ele fazia boas obras, ele seguia a lei, porém a mulher está fora, a mulher é pecadora, a mulher faz coisas que Deus abomina, então ela está fora, ele está dentro, e isso dá o direito dele julgá-la. Mas às vezes, quem está fora traz algo que quem está dentro não trouxe. Sabe o que eu estou notando aqui? Ó, o verso 2 ainda, que ela levou um vaso de alabastro com unguento. O vaso de alabastro era o alabastro ele era uma pedra rara, que ele só poderia ser quebrado uma única vez, né? E dentro dele eles colocavam um perfume que não havia na Palestina. Então era um perfume importado, caríssimo, né? Caríssimo, que só poderia ser usado uma única vez, né? Valia dinheiro, valia muito dinheiro. E é este presente que a mulher traz aos pés de Jesus e é criticada por ele. Não acontece isso também? Às vezes quem está fora valoriza mais do que quem está dentro? Porque tem um ditado que fala do tal do primeiro amor, que a pessoa fala assim: ah, eu lembro do primeiro amor. Tem hinos até que já foram feitos falando, quero voltar ao primeiro amor. Mas é que muitas pessoas elas se acomodam às vezes no sistema, e o sistema ele acaba nos tirando daquilo que seria a busca ao Senhor, que é o que está tratando essa lição, né? Que é o grupos desafiadores. E as pessoas de fora, por que elas vêm? Elas vêm com sede, elas querem ouvir a palavra, porque elas não tinham a alegria que nós que estamos lá dentro deveríamos ter, ou temos, claro, mas que alguns deveriam ter. Então, é verdade, as pessoas vêm de fora e elas acabam tendo reverência, acabam chorando na presença do Senhor, acabam confessando os seus pecados, coisa que muitas vezes alguém que já está há anos na igreja, claro que não são todos, deixar bem claro, mas alguns que há anos estão na igreja com os pecados que outrora faziam.
que confessaram algum dia, mas hoje acham natural, acham normal esse mundo relativista, né? E quem está assistindo a nossa aula, Juninho, tu pode estar perguntando assim, mas vocês estão analisando o texto, né, de forma exegética, vocês não vão falar dos desafios, dos grupos desafiadores? Sim, mas antes de nós sairmos às ruas, sairmos para os becos e valados, às prostitutas, aos viciados, aos homossexuais, etc., às prisões, aos presídios, né? Antes de nós fazermos esse trabalho, nós precisamos estar curados. Que nós só podemos dar aquilo que temos. E note que há uma discrepância entre o texto e o restante do conteúdo da lição. Porque no texto, a mulher que é pecadora, Lucas fala uma mulher pecadora, que alguns dizem era uma prostituta, a mulher vem até a casa de Simão. Não é Jesus que vai até o local onde ela trabalha, entre aspas, né? Não, ela vem até a casa do Simão, o fariseu, porque ela ouviu falar que a presença do Senhor estava ali, que o Senhor Jesus estava ali, né? Então, a igreja, o local de culto que é a igreja para nós, ele tem que ser um local que vai atrair as pessoas têm que querer estar ali. Então, só salientando, antes de eu continuar aqui, que nós estamos falando do texto, especificamente primeiro, porque primeiro nós temos que resolver o nosso interno, o nosso culto, que é o caso que está acontecendo aqui na casa de Simão, para depois nós sairmos levar o Evangelho. E dentro da teologia, até não saindo, na verdade, fora, dentro da teologia, o que nós aprendemos quando estudamos teologia? Que a igreja onde nós estamos, o local onde nós congregamos, é um local que todas as pessoas, vizinhos e pessoas que moram próximo, têm que saber que lá é um lugar de cura. As pessoas que passam na frente têm que saber que ao entrar lá, a alma delas angustiadas, ou o pecado delas, ali os homens de Deus vão orar e as pessoas vão ser libertas dali. Então, a igreja local, nós aprendemos isso, né? Então, a gente aprende isso, que a igreja local, ela precisa ser um ponto de referência no local. Por exemplo, onde nós congregamos, ali precisa, nas áreas que estão ali, o pessoal saber que não, nós vamos lá, vão orar e eu vou sair bem de lá. É dessa forma. É verdade. E nós devemos também notar algo interessante aprendendo aqui com essa mulher, Juninho, é que ela, no verso 38, que ela entra por detrás e vai direto aos pés. Pés fala de humilhação. Quando você fala ir aos pés do Senhor, fala que você reconhece quem você é e sabe quem Ele é. Porque às vezes nós somos como Simão, que pelo fato de ter preparado um belo jantar para Jesus, achou que tinha méritos diante do Senhor, né? De estar de peito estufado, cabeça erguida. E olha, na presença do Senhor, nenhum ser mortal pode estar de peito estufado, de nariz empinado. Não. Sempre o lugar que nós devemos estar na presença do Senhor é os pés. E esta mulher, que é pecadora, ela sabe aonde que é o lugar dela, que é nos pés. E às vezes aqueles, novamente entre aspas, santos, os teoricamente santos, pensam que pode estar de peito estufado diante do Senhor, quando na verdade o nosso lugar é aos pés do Senhor. É algo que me chama a atenção aqui, esse texto é muito rico, é que Simão não chama Jesus para ter um relacionamento com ele. Na verdade, o que me parece aqui, Juninho, é que ele quer testar Jesus. Porque todo mundo está falando que este homem é um profeta. E agora eu quero ver se ele é profeta mesmo. Porque Simão sabia quem era a mulher. Ele conhecia a mulher que era pecadora. E ele esperava que Jesus, sendo santo, sendo quem ele diz que ele era, que ele é, ele iria excomungar a mulher, excluir a mulher dali. Então aqui nós estamos no primeiro tópico da lição, que é Jesus anuncia o evangelho da inclusão. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. O modelo que a igreja brasileira adota, na sua maioria, de forma geral, ele é um modelo inclusivo? Nós conseguimos trazer pessoas de qualquer um desses grupos, prostituição, vícios, prisões, nós conseguimos trazer pessoas, resgatar pessoas desses grupos e incluir no nosso meio? Nós temos programas para receber essas pessoas? Tá. Vou responder assim, do modo geral, porque há exceções. Há exceções. Mas do modo geral, infelizmente, não.
Não, a igreja em si, ela precisaria... tem uma palavrinha, não seria o assunto aqui, mas eu preciso colocar essa palavrinha aqui, que seria a palavrinha ágape. Amor. Essa palavrinha aqui, que tem que é uma palavrinha que move todas as coisas, a igreja em si, se colocasse a palavra ágape, o amor, que é o amor incondicional, aí a igreja, no geral, ela estaria fazendo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Mas esse amor incondicional é difícil, porque por que a dificuldade dessas igrejas? Por que esse amor incondicional é difícil? Que é você trazer ele sem nada em troca. E nós não vemos isso, infelizmente, nos dias de hoje, na maioria das vezes. A igreja parece que não está preocupada com as pessoas do mundo. Como eu falei até no início ali da cigana, e outros que nós vemos que a igreja parece que esqueceu qual que é o objetivo. Eu já vi casos assim, da igreja, vamos cuidar dos nossos que estão aqui, porque pelo menos vamos salvar os nossos, e deixa o mundo para fora. Triste. Eu já vi situações assim. Eu já pude presenciar situações assim. Vamos cuidar dos nossos para que o mundo não entre aqui dentro, do que se não vão se contaminar e não estão prontos, vão sair também. Infelizmente. E qual que seria a solução para esse problema? Visto que nós temos hoje um evangelho que quase não agrega, não inclui. Né? Nós somos muito exclusivistas, do modo geral. Do modo geral. Qual que seria, então, Juninho, o que nós poderíamos fazer para nós entrarmos no caminho correto? O amor é o primeiro, eu falei, né? Amor. O segundo, se você ama incondicionalmente, então você aceita todo o desafio que você ama. Se você ama, você aceita dar a cara para bater. Por que eu falo cara para bater? Porque aqui nessa situação do fariseu, aqui nessa situação, quando você toma uma posição como igreja do Senhor, como alguém chamado para levar o evangelho, alguém chamado para trazer essas almas, você se prepara para levar pancada, para levar pedrada, porque você deu a cara para bater. Então o que nós devemos fazer? Nós, individualmente nós, e daí claro, como membros do corpo de Cristo, é ir para as ruas, é falar do evangelho de Jesus, é entregar folhetos, ser igreja de verdade. Igreja acolhedora, igreja no contexto que ama. Eclesia. Exato. Saídos, né? Chamado para fora. É nesse ponto. Daí a igreja vai melhorar, no sentido geral. E um ponto também que eu acrescentaria na tua resposta aí é entender o reino. Nós falamos muito de reino, mas não entendemos o reino. Né? O reino de Deus é abrangente. Jesus Cristo veio a essa terra para estabelecer o reino. Só que às vezes nós esquecemos disso e pensamos que Jesus veio estabelecer a denominação. É o meu reino. Que é o meu reino. Não, Jesus veio estabelecer um reino, ele vem reinar sobre todos. Na sequência, quando Jesus percebe que Simão fica constrangido com aquela situação, tal, Jesus, no versículo 40, diz assim: uma coisa tenho a dizer-te. O que Jesus vai falar para Simão? Jesus está querendo dizer para Simão: ó Simão, até agora você ouviu falar da minha história. Você ouviu falar dos milagres que eu opero, dos coxos, dos aleijados, né, daqueles que eu ressuscitei. Você ouviu falar de muita coisa, mas você ainda não conhece o poder do perdão. Agora eu vou te ensinar o poder do perdão. Porque tem muita gente, Juninho, que às vezes já é crente há muitos anos, 20, 30 anos, e ele ainda não provou do perdão de Cristo. Porque ele acha que aquele tempo que ele tem ali dentro de uma denominação traz a ele méritos. Então ele não está ali mais por causa do perdão de Jesus. Ele está ali pelos seus méritos. E Jesus vai dizer para Simão: Simão, eu vou te ensinar agora a respeito do poder do perdão. Ele vai contar uma parábola. E a parábola diz assim: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz depois: qual deles o amará mais? Porque nem o que devia 50, nem o que devia 500 poderiam pagar. Jesus perdoou
a ambos, aquele credor perdoou a ambos. Qual deles o amaria mais, né? Amaria mais o seu Senhor? E a resposta é óbvia, né? Aquele, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ou seja, com isso, Jesus acabou de dar um baita de um tapa, para falar da linguagem vulgar aqui, um tapa na face de Simão. Então você é justo, você se considera o santo, né? Mas esta mulher aqui também é alvo do meu perdão, assim como você também necessita de perdão. E ela sabe quem ela é, ela reconhece. Então, o fato é que antes de nós pregarmos aos prostitutas, aos viciados, aos presos, etc., aos homossexuais, nós devemos provar o perdão do Senhor. Saber que se nós estamos nesse estado que nós ocupamos hoje nós estamos aqui, Juninho, falando para o mundo através do YouTube. Se nós estamos aqui, é porque um dia o Senhor nos perdoou. O sangue de Cristo nos lavou, tirou o nosso pecado e nós podemos hoje estar aqui, mas nós não somos melhores do que eles. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque Deus foi bom para conosco. E o mesmo Deus que nos salvou, com certeza vai salvar aqueles também. Até algumas pessoas se surpreendem, às vezes em alguma igreja, quando vê alguém lá do mundo, que eu falo do mundo que não é evangélico, daqui a pouco chegando na casa do Senhor, chorando, se derramando na presença do Senhor. Algumas pessoas até questionam às vezes, mas como assim? Quem é esse? Quem é essa? Essa é alguém que está querendo perdão. É alguém que nós precisamos incluir dentro da nossa igreja. Maravilha! E eu quero falar, antes de nós continuarmos, Juninho, que nós estamos aqui na sua loja, num ambiente que é uma avenida, né? Uma das principais avenidas da cidade. Então, a todo tempo tem carro de som. O barulho que estão ouvindo aqui é que nós estamos numa das principais avenidas, né, da cidade. Estamos improvisando aqui, mas com certeza vai ser bênção aí na sua vida. Nós temos muita coisa para falar ainda, mas nós vamos encerrar esta parte do vídeo, apenas essa parte. Nós vamos continuar esse debate que está muito bom, que com certeza vai ser abençoador para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Eu lembro também que o professor Juninho vai estar com o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois, na sequência, vai falar a respeito do canal, né? Mas nós voltamos aí com a segunda parte. Fiquem todos na paz.